Estamos aqui mais uma vez no nosso vosso canal de grande trocamento religioso no mundo da mensagem hoje. Filhos de Malaquias 4, Gospel Cross, a vossa companhia sempre presente. Vemos por este meio apresentar a primeira edição do nosso programa Convicção na província de Cabinda. Eu sou o vosso irmão e apresentador Abrão do Peregrino. Temos questões a fazer com os seguintes pontos. Fita, um ministério. Techboy, um sistema. José Branham, quem é ele hoje? Convidamos o pastor que poderá se apresentar. Pastor, shalom. Shalom, bem amado filhos de Malaquias 4. Obrigado por me ter convidado nesse papel. Sou o pastor Paulo Marciano Tivai, muito conhecido no nome de irmão Alé. Sou representante de uma pequena igreja das Fitas que responde o nome de estatura do varão perfeito. Então, estou aqui para responder sobre as perguntas das Fitas. Sem mais tardar, então vamos colocar as questões ao pastor. Pastor, nós ouvimos muitos falarem acerca das fitas, muitos estão a entender o que é isto fita. Então gostaria de perguntar ao pastor, o que é isto fita segundo Branham? Muito obrigado. Simples e fácil. Porque qual é a significação da fita ou da fita segundo Branham? Qualquer questão que possa se dar segundo a mensagem, deve se responder segundo a mensagem. E nenhuma pessoa não pode falar a não ser a mensagem fala. Podemos tirar a brochura que está sobre a resposta. Sobre a resposta. E parágrafo 32, e ela te dá para dizer a resposta sobre a fita. Quer dizer, a fita, a resposta é Ministério Mundial. Tem também o testemunho dessa brochura aí, parágrafo 19, que vai dizer a fita é o Ministério do Mundo Inteiro. Tem também aqui que, no irmão Branham, parágrafo 8, o prisioneiro, que vai dizer que, por enquanto está em vida, ele enviou as fitas para a gente escutar na igreja, e quando fogo apareceu lá dentro da igreja. Podemos ler isso aqui também, portanto, mas não tem muitas questões, é melhor passar, pelo menos naquele primeiro. Já respondeste conforme a mensagem em que ministério mundial. E, havendo fitas aí, será que onde vamos colocar os Efésios 4? Porque fitas já foi falado, já Efésios 4, onde podemos nos colocar? Não, absoluto. Está aqui. Temos aqui muito aqui. Absoluto. Para hoje nós falamos da pergunta, damos resposta na mensagem. 16, o que eu dizer? Efésios 4 que vai para a página 16, quase terceira página do parágrafo. Maintenant rappelez-vous, se lembra? Il avait été un homme religieux. Foi homem religioso. E por cerca de vocês, sem matar esse manhã, e sei que vous réalisez que cette bande qui est assez enregistrée sera jouée dans toutes les nations sous le ciel, et pratiquement dans le monde entier. Je vais appeler ce pas et certains de vous qui êtes ici présents, et certains de vous là-bas où les bandes seront jouées, dans les autres nations, par un interprète donnant cela au tribu de l'Afrique, là-bas chez les autochtones marche. Response regulation. Vous, les leaders religieux, de Efésios 4, qui avez simplement reçu un enseignement de la Bible, vous l'avez reçu à partir d'un point de vue historique. Et vous êtes peut-être capable d'expliquer toutes les choses. Par exemple, ministério religioso, quer dizer, no líder, Efésios 4, são eles que têm capaz de explicar todas essas coisas. Para aumentar isso aqui, contagem regressiva, é bom para aclarecer essas coisas. Página 3, parágrafo 8,
eu sei que vão interpretar português, escritório em francês, mas por causa do ministro está dizendo, parágrafo 8, je sais qu'on enregistre ceci, et quand je dis les choses ici, quand on parle ici, je suis conscient que je ne parle pas seulement à cette assemblée. Je ne parle seulement ici, mais partout dans le monde. En effet, ces bandes vont vers bien des alienations. On les apporte même aux tribus qui sont au fond de l'Afrique, comme à Kietaminda. La bande de gens s'assoit là, hein, et le ministre prend ces bandes et les interprète. Escutar a resposta dos ministros. Quando a gente senta, os pastores tiram essas fitas e os interpretam. Podem continuar para ganhar o tempo. Mas essa coisa de interpretação, talvez muitos estão entendendo mal. Então gostaria de um esclarecimento do pastor. Interpretar quer dizer o quê? Será que interpretar é pegar a escritura e demonstrar ou colocar a fita e servir como intérprete? Colocar a fita servir como intérprete nas línguas deles. Porque muitos lá na América, quando Branham está pregando em inglês, quando Branham sai, tá vendo? Lá na igreja quando fica, eles metem fita. E quando metem fita, eles estão a falar, Branham está falando em igreja, e ali ninguém interpreta. Branham, que é profeta, diz que no lugar de África, porque ele sabia como profeta, na África, então está interpretando as nossas línguas, nós, em crioulo, em português, em francês, e aquele tipo de intérprete. E aquilo que o ministro tem que fazer, porque tipo que está dizendo embaixo que na graça de santé de missionnaires qui apporte ce bas et qu'il faut passer les endroits où les interprètes pour eux já. Alors voyez-vous, quand j'arriverai au jour du jugement, vous voyez ce qui est posé sur mes épaules. Si je disais quelqu'un erreur, que não é interpretar para pregar, mas interpretar a língua. O nosso pastor respondeu algumas questões, mas gostaria de fazer a pergunta, pastor, será que o tempo de Efésios 4 passaram? Não, ainda não passou. Ainda existe, tempo de Efésios 4 ainda existe. Mas então qual é o trabalho deles na igreja? Trabalho da igreja, é isso que eu falei já acabou de ler a pastora aqui. Tipo aqui, Branham está dizendo, a gente de changer sa própria da vida, sa própria parole. Parágrafo 29. O que Branham está dizendo? Há posso demonstrar, há posso também ler. O que Branham está dizendo? Se tempo dos pastores passou. O Branham está dizendo, isso que nós cremos, parágrafo 29. Ele está dizendo, frère Ben ici est venu vers nous. Primeira coisa, je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche. Que significa que Efésios 4 deve pregar ainda, está dizendo, faz que ele preste. Se continuar embaixo, você vai ver que ele não pode ir nessa aqui. Se continuar embaixo, está dizendo que ele mete de bando. Que se não vem prega, e não vem mete as fitas, e não vem comenta as fitas. É um trabalho de Efésios 4, existe. Então, isso quer dizer que, e temos a pergunta aqui que está nos dizendo, que será que o tempo das igrejas passou porque temos algum grupo de irmãos que estão abandonando as suas congregações e escutar fita em algum lugar? Será que o tempo das igrejas passou? O tempo das igrejas não passou. Ainda existe tempo das igrejas, porque escuta fita em casa, ou se escuta fita na igreja, e eu sei que talvez pode ser outra pergunta, mas sobre essa que me perguntaste, o tempo das igrejas ainda não passou. Ainda não passou. Então, alguém que lê a brochura, como acabaste de responder, posso entender, o irmão vem pegar as pregações, levava nas florestas e pregava, e até lá lhes davam comidas. Ele fazia tocar fita. Mas, e já temos brochuras traduzidas. Agora, qual é a diferença entre aquele que coloca a fita e aquele que só lê brochura? Porque na Bíblia diz, em Apocalipse 3, 4, diz que bem-aventurado aquele que lê. Então há uma promessa aí que diz que alguém que lê é bem-aventurado. Então o que o pastor diz acerca disso? Alguém que lê e alguém que coloca a fita. A resposta está um bocado clara. Não é coisa de curvar. Alguém que lê e alguém que ouve a fita, qual é a diferença?
primeiramente, na promessa de Malaquias 4, está a dizer que no dia da voz do sétimo ano, que Apocalipse 10, 1 a 7, é o dia da voz. A voz no Ele, aquela primeira coisa ainda. Segunda coisa, Abraão está a dizer terceiro ser, para clarecer bem isso aqui. Porque eu quero dizer que talvez o tempo, o dia da voz, não o dia da leite. O dia da leite é o dia de pão. Também tem declaração aqui. Terceiro ser, parágrafo 14, está a dizer aqui muito bem. Esse segundo, terceiro ser. Escuta, porque isso aí é melhor ler para as pessoas entenderem aqui no está. Parágrafo 14. Ele está a dizer, em francês, vamos interpretar por causa do tempo. Parfois, quand nous faisons que lire, como ele está a dizer, cada vez quando leamos só, et là, faites bien attention. Ele está a dizer. Et quand vous lirez, recevez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisissez en écoutant la bande. Parce qu'ils sont réécoutés les bandes, ils sont vraiment très clairs. Você dizer lá-dessus. Escutando a fita e ler, Branham está a dizer que é melhor escutar para vocês entender mais melhor. É Branham que está a dizer. E se lembra que eu falei que hoje estamos no dia de quê? Da voz. Segundo Apocalipse 10, 1 a 7. Sim, o pastor respondeu e estamos felicitando. Que Deus realmente abençoe o pastor e prosseguimos. Ouvimos, creio que numa igreja aqui em Cabinda, que um pastor consagrou casamento na fita. É escriturista isso? Ou aquilo concorda perfeitamente com a escritura segundo Branham? Gostaria de perguntar ao pastor. Muito obrigado essa pergunta aí. Ouvi dizer um pastor que consagrou o casamento na igreja pelas fitas. Primeiramente, a questão está mal colocada. O pastor não abençoou o casamento nas fitas. É a fita que abençoou o casamento na igreja do que o pastor. Que Deus nos ajuda muito para entender essa parte aí. E a fita é a voz. Não olha a fita, mas olha a voz. Não estou a dizer... na minha comissão, parágrafo 38, ele diz, eu sou a voz dele para vocês. Então, a questão podemos estudar. A voz do Branham que abençoou o casamento. Que Branham está a dizer, se colocar a de Jesus Cristo, parágrafo 105, e é da maneira que para ganhar o tempo, ele está a dizer que essas fitas, ele vai fazer tudo. A fita que vai fazer tudo. Podemos ver, que a fita que vai fazer tudo. Até se a fita que vai fazer tudo, tem direito de a fita fazer tudo. E o pastor que sou eu, naquela igreja, tirei o Branham e meti no púlpito para abençoar o casamento. E para clarecer aquilo muito bem, é assim. Quando Branham está falando aquele disco aí, do cerimônia do casamento, ele chamou o ministro, porque ele é profeta. Chamou o ministro pega a Bíblia. Quando o ministro pega a Bíblia, tirou as mãos dos casais para pôr em cima da Bíblia e a oração de Branham que está a abençoar. Quer dizer, o pastor está a dizer que sou eu finge levantar o ministro que estava lá, que é o pastor Teófilo, para o ministro escutar, para ele pegar a Bíblia, para o casamento ser abençoado no Branham, não é o pastor que fica abençoado no casamento. Sim. Prosseguindo, então, gostaria que o pastor nos explicasse acerca de Irmão Branham disse, ou melhor, Joseph Branham, desculpa por tocar, eu tenho realmente reverência ao servo de Deus, ele é meu amado, meu irmão, creio que estaremos juntos no céu com ele, mas ele disse que voltar o irmão Branham no púlpito. Realmente isto quer dizer que será que os pastores tiraram o irmão Branham no púlpito? Alguém que lê brochura não tem irmão Branham no púlpito? Então gostaria que o pastor esclarecesse. Voltar o irmão Branham no púlpito quer dizer o quê? É muito fácil também. A questão da mensagem, a resposta está na mensagem. O irmão está a dizer, dia de rolê, Deus te inspirar, para o que Deus está a dizer, cada vez
ele prega a mensagem foi tipo disperso. Quando disperso, outros vão embora, outros vão fugir, mas outros ficam para repetir o que Branham disse. Porque depois de Branham morrer, cada pessoa tirou o que ele depois aumentou o que ele aumentou. Mas voltar para o que eles tiraram a mensagem no púlpito para meter as ideias deles. É por isso, naquela questão aí, nós não estamos dizendo nada, vale mais voltar a Branham no púlpito. Porque se Branham falar sozinho, não tem erro. Mas se o pastor falar, ele também entra. É por isso que ele está dizendo que volta a Branham no púlpito, porque desde Branham morreu, isso ficou assim, cada pessoa na maneira dele, quem inventa, ele inventa, porque soltaram a Branham no púlpito, voltam a Branham no púlpito, pelas fitas. Por quê? Vamos desculpar, porque não Branham disse, nessa brochura 7 da igreja, explicação da 7 da igreja, parágrafo, página 149, ele diz que cada eleito tem a capacidade de escutar ele sozinho o profeta. Cada eleito. Ele tem a capacidade de escutar, irmão pode ler em casa, que lá, cada eleito. Agora, se os pastores não voltarem o Branham no público, como aquele eleito vai escutar a voz do Branham na igreja? Até o irmão José Ferreira fala que o pastor volta a Branham no púlpito para cada eleito escutar seu profeta, aquilo que o Espírito está dizendo na igreja. Está entendendo a coisa? Sim. Então, pastor, isso quer dizer que os pastores falharam, porque Branham, depois da sua morte, muitos viram com muitas visões. Isso está querendo nos mostrar, como o pastor acabou de escrever. Isso quer dizer que os pastores hoje falharam. Isso aí é normal. Branham está dizendo essa brochura aí, que o povo de Deus, se passar visão, o povo está andando aqui do carro que não tem razão. Essa brochura aí. La voix de Dieu dans ces derniers jours. La voix de ces derniers jours, c'est-à-dire que, página 5, paragraphe 1, c'est-à-dire, c'est une époque tout à fait remarquable dans les passages des Écritures qui servent les bases de notre prédication. Nous constatons qu'il est dit, du temps de Samuel, les visions n'étaient pas fréquentes. Et donc, quand il n'y a pas de vision, dit la Bible, le peuple est sans frein. Intelligent. Nous devons avoir une vision. Les visions viennent au prophète. C'est tirar le prophète no púlpito. Não tem visão na igreja. Porque quando o profeta não está no púlpito, visão também não tem. O povo está andando sem trabalho. Nous devons avoir une vision. Então, a visão, segundo aquilo que acabaste de ler, a visão é o profeta, no púlpito. No púlpito. De novo, ele no púlpito. No púlpito. Então, é por isso que Branham, é necessário que os ministros o coloquem de volta no púlpito, no sentido de meter as fitas. As fitas. Sim. Então, prosseguimos. Se tudo, ouvimos aqui fita, tudo é fita. Então, o que podemos dizer acerca do batismo? Será que o batismo também, vamos realizar o batismo pela fita? Branham morreu na carne, mas com o Espírito a continuar, do profeta, quando o profeta prega pela fita, a pessoa que está lá, ministro, tem direito de levar aquela pessoa na sala do batismo, vai lhe batizar. Então, o ministro é que tem que fazer isso. Lui, pessoa que está lá. Então, isso quer dizer que alguém tem que ter um pastor. Sim, porque talvez pode dizer que as perguntas estão se repetindo. Não, mas as perguntas são as mesmas. É para esclarecer o povo, para talvez eles não vão entender da maneira que colocamos a pergunta, mas estamos a fazer isso porque são as perguntas que as pessoas estão desejando saber. Então, por esta razão, gostaria de dizer mais. E onde então pagaremos nossos dízimos? Queremos ajuda muito. O problema de dízimo é trazer desordem. De onde que podemos pagar dízimo? Primeiramente na Bíblia, paciência. Primeiramente na Bíblia, Malaquias 3, 10, está a dizer que levai vossos dízimos, nas ofertas, na casa de Deus. Mas nota bem, por quê? Na casa de Deus, para não faltar comida, mantimento. Na casa de Deus. Se paga dízimo aonde você escuta ou aonde está a ouvir a palavra de Deus, para não faltar comida.
Aquela comida não é arroz e feijão. Aquela comida é a palavra de Deus. Será que Canal Gospel pode me falar arroz, feijão que anda a se encontrar na casa de Deus? São as brochuras invisíveis. E quando você paga dízimo na casa de Deus, porque está dizendo que será para os ministros para comer, quando paga dízimo na casa de Deus, aquela comida na casa de Deus vai sair aonde? Então vamos ler a pergunta do irmão Branco. Depois do irmão Branco sobre os bichos. COD, página 853, segundo comigo. Parágrafo 183. Mais quand vous payez la dîme, quand vous paye la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, vous savez que vous pouvez payer la dîme, c'est celui que vous recevez votre nourriture. Et là aussi que vous pouvez payer la dîme, alors vous pouvez recevoir la comida. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, en casa de trésor, la maison du trésor. Parfait, mettez-moi à la sorte de frères. Par ça, par gagner un tempo, nous mettons aussi par continuer. Ici, il va dire, mais revenez à l'église ici, de notre compagnie, je prenais plus, je donnais les dixièmes. Branham qu'on avait servi et d'avant ma part. Ensuite, je donnais ça à des ministres. Écoute. Et je donnais les restes à des ministres. Et quand je ne pouvais pas faire ça, bon, je ne pouvais pas faire ça. Alors, voici ce que je faisais. Je gardais 10% et je donnais 90% à Dieu. Il va être facile, prendre. Puis quand la loi m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, il fallait que je prenne et que je le fasse. J'ai monté complet, allait être déclaré sur nos comptes. Alors là, et il y a un problème. J'ai dit, on mettrait ça à placer l'argent dans les champs des missionnaires. Est-ce dire le quai? Le 10, le camp missionnaire. Bon. Commission à l'étranger et tout. Et les prélever 15 salaires là-dessus de $100 pour semaine. Hein? Pour semaine. Et je paye ma dîme là-dessus. Que c'est dinheiro de dízimo, é dinheiro de dízimo que dando na casa de Deus. Quando dando na casa de Deus, é para nós termos as brochuras, é a comida de Deus. Mas aquele dinheiro não chega para receber as brochuras. Os pastores andam indo buscar as brochuras de Boreia, é mentira. E aquela palavra dízimo é para a comida de Deus. Então, é isso, desculpa. É por isso que eu estou a dizer que eu, quando me dava as dízimos, as ofertas, eu dava primeiro nos ministros. Mas depois de repetir, vamos até responder. Metíamos aqui na caixa da igreja todo o dinheiro para meter aonde no campo missionário. Depois de lá naquela caixa da igreja, eu tenho salário. Que é preciso pastor ter salário na igreja. Não fala que dízimo é nosso, não. Dízimo é nosso daquela maneira. Salário na igreja, para não receber salário de $100 na igreja. E por isso que o dízimo vai para ter as bênçãos, tem que produzir a comida na casa de Deus. Então isso quer dizer que nós devemos pagar nossos dízimos na voz de Deus. Não falei assim. Falei, dízimo se paga aonde você recebe a palavra de Deus, lá que você sentar para escutar a mensagem. E é lá que se paga dízimo. Mas os que estão lá, eles vão saber como é dando dinheiro para a comida não faltar na casa de Deus. É uma revelação. É uma revelação. Porque dinheiro entra na igreja. É dinheiro de quem é? De Melquisedeque, sabe, né? Melquisedeque hoje quem é? Outro pode professar. Melquisedeque hoje quem não para, né? Vão ir, mas o Melquisedeque morreu, não mete nada. Para só aí, Melquisedeque hoje, o ministro Melquisedeque e irmão Branham. Vocês vão pensar lá muito, tem lá profundas coisas de ler aí. Mas, quando damos o dízimo do Melquisedeque é dele. Porque irmão Branham diz, depende da pessoa que vai dar dízimo. Diz, Abraão deu aqui no Melquisedeque. Depois que ele diz que esse momento, quando dando o dízimo do Branham que está tirando dízimo para meter no campo missionário, pastor, ele tem salário naquele dízimo aí. Por mês ou cada semana. Então, e
como disse, isso quer dizer que Branham também recebia o seu próprio dízimo. Então, pastor, gostaria que pudesse esclarecer um pouco acerca disso, que Branham recebia salário, Branham recebia dízimo. E o que o pastor vê acerca disso? Eu não falei que Branham recebia salário e Branham recebia dízimo. Vamos explicar aqui em parte. Dízimo, quando entrega aonde você escuta a palavra de Deus, e é lá que vai entregar o dízimo. Se que vai dar no pastor, de uma branca tem que ser aqui seu olho, tem que saber qual é o indivíduo que você vai dar o dízimo. Sim, sim. Essa página é da vez 65 assim. Tenta falar essas coisas aí, não queremos ler, por causa do tempo. E para ler mais, o nome do dízimo no seu olho, 625, 853, o seu olho, volume de hoje. Depende do indivíduo que vai entregar o dízimo. Branham disse que, tipo Abraão, ele entregou o dízimo no Melquisedeque. Agora, ele próprio Branham é profeta. Ele dava também dízimo dele. Como Abraão deu o dízimo no Melquisedeque. Ele está dizendo que Levi deu também dízimo a partir do Abraão. Está vendo? E hoje temos que dar dízimo na igreja onde escutamos a palavra de Deus, mas temos que saber Melquisedeque de hoje, o irmão Branham, que deve dar dízimo para essa comida dele, irmão Branham pregou para não faltar na igreja, nos filhos de Deus. Aqui seja que não está bem claro, mas quando meter naquela caixa da igreja, comida não falta, o servo também pega o salário naquele dízimo. Avançando, eu creio que o pastor já respondeu essa pergunta. Avancemos então. Tape Boy é um sistema. Gostaria de perguntar ao pastor, será que quando se fala de Tape Boy, será que por sermos Tape Boys, isso nos faz ser do sistema como, por exemplo, podemos dizer, aqueles aí, será que Tape Boy é um grupo de pessoas? Tape Boy é português. Tape quer dizer fita, boy quer dizer rapaz ou jovem. Respondeste bem. Que é o jogo das fitas. Sim. Existia o sistema. Primeiramente, irmão Ben Tape Boy. Porque é um jogo das fitas. O tempo do irmão Branham, irmão Ben, já é o Tape Boy. Porque é o jogo das fitas. E essa coisa aí, se ver essa brochura no final, não vai dizer, para responder bem, o que sabe a história da Bíblia, sabe o que passou no tempo de Moisés. Parágrafo, esse final, vamos se referir aqui, pregado no dia de domingo de manhã, dia 1 de setembro de 1963. Quer dizer, parágrafo 390, 391, lá embaixo. Você é o meu irmão. Eu não sou uma grande pessoa e você é uma pequena pessoa. Todos somos pequenos em Deus. Startamos para vir no 391. Veja, também estou falando das fitas. Como é que está respondendo? Vocês entendem? E muitos, e eu não digo aqui na igreja, nós todos somos, suponho, mas provavelmente milhares e milhares ouvirão a fita. Veja, e isso é um ministério. Haverá alguém, tal alguém é Tape Boy. Haverá alguém que entrará em Jericó. Quer dizer, irmão Branham voltou ainda no tempo de Moisés, que tinha também alguém, são espiões que foram saltar o muro de Jericó. Ele voltou lá, a dizer que isso existia há muito tempo. Pessoas corajosas. Então, em Jericó, vocês sabem, com uma fita. Então, nós queremos agarrar aquele semente predestinada quando ele entrar ali e veja porque a ira vem. Está entendendo? Sim. Quer dizer, é a fita que o Tape Boy jovem da fita que vai fazer entrar um sítio qualquer, mesmo as pessoas negar, mesmo não quer apoiar, mas ele entrar por causa por causa da semente predestinada. Arrado. Quando agarrar,
quando entrar, agarrar, jogar a fita, e ali, quando aquela pessoa recebe mensagem, porque a ira de Deus está ali. A situação de tempo boa este. Sim, então, Tep Boy são jovens que jogam fita. Fita. E então isso surgiu no tempo do irmão Branham, no tempo do irmão Ben. É isso, né? Surgiu no tempo do irmão Ben. Irmão Ben, até se você é leitor da mensagem, ou o mundo está nos ouvindo, que são leitor da mensagem, estão a dizer nessa brochura, chegará a Deus de mudar a sua própria pensamento. Parágrafo 191. Está a dizer, bem como jogo das fitas, parágrafo 198 talvez, entrar nas casas das pessoas para fazer o quê? Para jogar a fita. Ele diz que se você receber a fita, se você não receber a fita, você boi, né? Ou cabrito, que está dizendo. O que está dizendo assim, bem que tem experiência das fitas como jovem das fitas, quer dizer, quer negar a fita, Branham está a dizer, ele é espírito tipo de boi, de cabrito. De tempo, existia mesmo no tempo de Branham. Então, e uma pergunta que me vem à mente, pastor, talvez o pastor poderá nos responder claramente. Será que para alguém jogar a fita, sabemos que o irmão Ben é alguém divorciado, é alguém que se divorciou depois que casou, mas será que alguém para jogar fita importa? Porque para ser um ministro há regras. Tem que ser assim, tem que ser assim. Para ser um pastor, tem que ser assim. Agora, para alguém jogar fita, gostaria de perguntar ao pastor, tem que ter as qualificações. Há uma maneira, há uma forma de podermos dizer que para alguém ser tech boy, é possível ele fazer algumas coisas que são necessárias para ser tech boy? Ou todo mundo pode ser tech boy? Muito obrigado. Portamos naquela minha brochura. Eu chegará aqui a reação dessa brochura. Muito certo a forma que está dizendo. Irmão bem, irmão bem, tudo que falaste. E eu, na minha mente, não tenho resposta. Mas, como falar segundo Branham, para não meter nossas ideias, segundo Branham, é ali que nós estamos a meter ideias, segundo Branham. Vamos ter paciência para ter maneira de saber quem é irmão Ben aqui. Parágrafo 31 dessa brochura, arrive-t-il à dire de changer d'avis à propos de sa parole. Maintenant, la femme de frère Ben est ici quelque part. Hein? C'est une précieuse personne. Elle était femme prédicateur. Hein? Et quand elle et notre frère se sont mariés, il est amené au tabernacle. Frère Ben que levou aquela irmã no tabernáculo, mas foi mulher pregadora. Quand elle a vu et entendu la parole, aquela mulher, Frère Ben como ministro. Irmão Branham não falou, Frère Ben, você que mulher casasse fora, como tirasse aquela mulher aí, não prega mais, não faz mais assim. Ele não falou. Somos nós que estamos falando assim. Porque se tem imagens de perguntar, não tem tanto mesmo, mas são nossas ideias. Ou como ele foi assim, como ele foi assim, como ele foi assim, mas são nossas ideias. Porque em cima, Frère Ben, ici, est venu vers nous. Je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche como ministro. 29. Ele está dizendo, mulher de Frère Ben que foi buscar, está aqui na igreja. Quando entendi a palavra, c'était une gentille petite dame avec une personnalité agréable. Mais, quand elle a vu que c'est mal pour les femmes de faire ça, là d'être l'Église vers le tabernacle, eu dizia, aqui no 31, quando ela naquela mulher, c'était mal pour les femmes de faire ça, ele diria não sei, il semblerait que ce soit descendu sur son mari. C'est exact, c'est apostolique, c'est comme ça que ça devrait être. Diretamente, no 32 que ele dizer, Frère Ben apporte les bandes, hamburguer divorciado, mas Frère Ben apporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils sont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles. Ils passent ces bandes et commentent les bandes. Quem faz isso aí vão bem. Bom, questão que está dizendo, ou sei, ou me divorciar, ou levar que a fita.
Por enquanto que o irmão Branham sabe que essa aqui é divorciada, está a levar a fita. Ele está a dizer, vem para te impor as mãos. Acompanha, 34 está a dizer, imposer les mains à notre frère. Mas sabia embora que ele é divorciado, sabia embora que ele foi casar fora, duas coisas. Tirou ainda a mulher, depois foi mais casar uma mulher pregador fora, sabia embora tudo isso, não, Branham, até dizer no 34, está a impor as mãos. Notre prière pour lui, en compagnon, nous te prions de le bénir, Seigneur, partout où il ira. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Dieu te bénisse bien, frère Ben. Nous te donnons la main d'association en tant que frère dans le ministère. Tu vois? Alors, frère pourrait dire assim, por enquanto que assim, por enquanto que assim, mas como o irmão Branham está a reconhecer esse passador das fitas, eu queria como um ministro, eu queria retificar passador das fitas, como um ministro. E o irmão Branham não olhou aquelas falas que nós olhamos. Um ministro que toca a fita, como acabamos de ver aqui, será que está na mesma categoria com aquele ministro que não mete fita? Alguém que só lê brochura, está lá no púlpito a pregar com brochura. Será que, posso dizer assim, qual é a diferença entre eles? Irmão, talvez que voltasse mais naquela questão. Por que eu estou a dizer assim? Irmão Branham dissesse para mim de Tape Boy. Tape Boy é um ministro. Depois perguntasse se alguém divorciado. Já duas coisas diferentes. Sim, sim. E metendo fita aqui para escutarmos, não é o primeiro-ministro. Mas é um Tape Boy que está metendo fita para a pessoa escutar. E ministro é ministro. Qual é o trabalho dos ministros de meter fita na igreja, explicando, respondemos aqui específico. Então, o irmão Branham está a dizer, se contar lá de Jesus Cristo, parágrafo 105, ele está a dizer que essas fitas irão nos lares, nas casas. E lá nas casas também tem provavelmente. Não. É papai dentro da casa, ele mete fita com a família, vão escutar a fita deles. A você pode prometer é meter você um jovem que pega fita, vai introduzir um sítio qualquer. Eu vou conversar com vocês. Vai introduzir qualquer, então vão conversar. Mete fita, a pessoa vai escutar. É assim, tá bom. Vai meter aí, eu vou ter boa. Esse é o significado do tempo boa. É alguém que vai, pega as fitas e leva nas casas. Então, avancemos então para ganhar o tempo. Gostaria de perguntar, pastor, há alguns irmãos aqui na cidade de Cabinda, em muitos outros sítios, que estão se estudando tempo boa. Eles não têm pastor. Como o pastor explica isso? Eles deixaram as suas congregações porque o pastor não está a ver bem a maneira que eles estão a ver, mas gostaria que o pastor nos esclarecesse. Será que o que o pastor diz acerca disso? Assim é um problema muito fácil. Não conhecemos tudo, mas se o irmão está a dizer o trabalho do ministro, irmão, vocês estão acompanhando. Se o irmão está a dizer o trabalho do ministro, que é ministro, irmão Ben prega, irmão Ben mete fita, irmão Ben comenta fita, é o trabalho do ministro. Falamos sobre absoluto. O trabalho do ministro é explicar da maneira que estudaram religioso, bíblica. Então falamos sobre contagens regressivas. O ministro que leva as fitas para sítio qualquer para a pessoa escutar. Agora, se aquela pessoa já é tempo bom e entende a fita, o pastor não meter fita na igreja, será que vai permanecer naquela igreja? Não vai permanecer naquela igreja. Ele vai sair para escutar a fita dele em casa. Naquele momento ele não tem pastor. Mas quando o pastor das fitas, o passador das fitas aparecer, aquele irmão quer reconhecer que naquela hora que posso ir, ele vai sair, vai escutar a fita naquele passador das fitas de uma igreja qualquer. Bom, por exemplo, nas Buanas, ele entende já a fita, mas quando ir na igreja vai escutar pregações que ele, pastor, está falando que ele não está querendo aplicar a fita.
o crente sai na igreja para ir escutar fita em casa. A culpa é do quem? É do pastor ou a culpa é do crente? Segundo essa questão. A culpa será do quem? Será do pastor. Porque o irmão quer escutar, quer ouvir a fita, mas a fita não está sendo tocada na igreja. Então, o crente faz o quê? Sai para escutar a fita dele em casa. Mas o dia que vai descobrir a igreja, que se põe as fitas, segundo o ministério do irmão Branco, que põe as fitas da igreja, aquele crente aí, aquilo depende dele. Eu não posso falar que vai, não. Ele depende dele. Mas ele vai reconhecer que essa aqui que é minha comida, vai ir naquela igreja, vai sentar, vai escutar a fita. 40 anos. Irmão Branham disse: eu gosto de ouvir o irmão Neville. Eu o amo. Ele é meu irmão. E eu penso que ele é um amável orador, um maravilhoso ministro. E uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto é que quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca do que está falando. Agora, essa é a coisa principal. Irmão Branham apreciava ouvir outros ministros. Nós, se irmão Branham gostava de ouvir outros, agora nós não podemos mais ouvir outros ministros. Deixa eu ver só, não era confusão. Essa mesma brochura de Celeste, no mesmo sítio, tem a ver com aquilo que dizer. Eu gosto de ouvir o irmão Neville. Eu amo. Ele é meu irmão. Eu penso que ele é admirável. Orador Neville, que eu gosto. E quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca do que está falando. É normal. Quando Neville diz uma coisa, ele aceita, ele vive também dos que está falando. Não é a coisa que estamos a ver nós hoje. A pessoa pode dizer outra coisa, mas vai estar vivendo outra coisa. Bom, o Branham entrou em cena para nós, devemos escutar só o Branham. Branham que escutava, mas por enquanto que ele entra em cena, nós devemos escutar só a voz que é o Branham. Porque lá não foi no dia da voz do sétimo anjo, ele foi nascido para atravessar essa era aí, e essa era para nós, que devemos escutar só a voz de Deus. A resposta é essa. É assim que está dizendo. Se você voltar para o parágrafo 18, aqui é parágrafo, página 59, parágrafo 306. Mas voltar 106, que está dizendo, 18, que está dizendo, parágrafo 106. Alors maintenant, écoutez bien chaque mot. Fixez-les. Et si vous les prenez sur bande et tout, alors tenez-vous en bien en enseignement qui est sur cette bande. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Entendeu? Agora a pregação vai escutar. E a pregação daquele tempo, e a pregação do irmão Branham, escutava nas igrejas alheias, ou a pregação do irmão Branham? Estou falando. 106 de 10 séquences comme ça. Alors maintenant, écoutez bien ceci. Chaque mot, c'est scellé. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous en bien en enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur ces bandes. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, en effet, certainement, certaines choses, ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Pourquoi c'est mal compris? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez, en fait, je ne dis pas cela de moi-même, c'est lui qui le dit. Vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui s'élèvent pour dire, eh bien, un tel a dit cela, vous voulez dire telle chose. Laissez-le donc tel qu'elle est. Quer dizer, quando você está querendo pregar, fala somente aquilo que o irmão Branham disse. O irmão Branham se diz que o irmão Ben pregava, o irmão Ben mete as fitas, o irmão Ben comenta. Quando a pessoa está aí meter a fita, ele não pode meter diretamente a fita em guim.
Ele vai exultar, aquele que se chama de pregar. Venham, recebemos profeta, vem, assim. Sua avó, quando ele se entende, afinal é assim. Mete fita, a pessoa que vai fazer o quê? Vai ouvir na fita. Que eu falei que deixa só o irmão Branham falar a mesma coisa. La voix de Dieu a ces derniers jours. Podemos dizer que página 6, parágrafo 26. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans l'état où elle est, c'est qu'il y a tant de voix. C'est qu'il y a tant de voix. Tant d'autres voix qui détournent l'Église de la voix de Dieu. Vous savez, muitas vozes que estão forçar a igreja, que estão tipo, impedir para escutar a voz de Deus. Elles sont si nombreuses qu'il est fort probable que beaucoup n'entendront pas la voix de Dieu. Muitos não vão escutar a voz de Deus. Même si on les prononçait au bon milieu d'eux, peut-être qu'ils ne comprenaient même pas cette voix. Parce que leur serait étrangère. Ils sont focalisés, toute leur intention sur la voix du jour. Vous savez, ils sont focalisés. Tipo, focalizaram todas as vozes deles sobre a voz de Deus. E hoje estamos no dia da voz de Deus. O pregador está lá. É para chamar, para pregar, vai, para escutar a palavra. Quando vai falar, chama, mete a fita, porque a voz vai escutar, porque todo eleito tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ouvimos recentemente que o pastor foi convidado para pregar em uma das assembleias aqui na cidade de Cabinda. Pastor, pode explicar, será que o pastor fez como você, como chamamos isso, ou chama-se hoje, preparar a plataforma, depois meter esta fita? Será que o pastor fez isso? Muito obrigado por causa dessa questão, porque se estamos a dizer, começamos no princípio, estamos a dizer que o irmão Branham diz que prega, está na adopção, o irmão diz que essa resposta, número 2, prega, está no irmão Branham que falou. Mas temos que saber o que vamos pregar na gente. Temos que saber quem que estamos a apresentar nas pessoas. Porque se aquele púlpito é do Branham, tem lá condutor, outra pessoa não pode ir pôr ordem no púlpito dele. Você que entende a fita que está aí pregar na igreja dele, você não pode ir para falar ao pastor, mete fita na tua igreja. Pastor, mete fita na tua igreja. Mas se seguir as pregações que eu falo nas igrejas ali, aonde eu ando, eu mostro sempre para a pessoa ouvir a voz do Branham. Porque eu estou aí a adiantar para falar que o profeta diz assim, mas tem que escutar a voz dele. Eu estou a pronunciar, estou a falar, que é o meu trabalho. Mas quando o pastor fica, se ele meter a fita, se não meter também a fita, eu não posso me obrigar para meter a fita. Está entendendo? Sim. Então isso quer dizer que os pregadores são aqueles que chamamos, aqueles que professam uma coisa. Então eles estão aí para testemunhar o que Deus fez na vida de William Branham. Então quando um pregador está aí para mostrar as escrituras ou coisa, pregar, então o objetivo é de apontar sempre ao profeta, né? E normalmente, porque tem que apontar o profeta mostrando, olha lá a voz, porque hoje estamos no dia da voz de Seduás. E seja Lucas 21, talvez você está a dizer que Jesus está a dizer que eu vos enviarei uma boca, não é duas bocas. Ele está a dizer, Jesus está a dizer assim, uma boca. Aquela boca, se trata de dizer, eu sou a boca de Deus para vocês. Quem é que o ministro pode representar mais na igreja diante das pessoas? Só falando que temos uma boca, aquela boca é esta aqui. Aonde que estou a pastorar, talvez vou dizer que hoje recebemos uma boca para escutar, para ouvir, porque estamos no dia da voz. Antes da voz é este. Depois, vamos escutar. Mas na igreja não posso ir para fazer assim. Então, pastor, como acabamos de dizer, gostaria que o pastor pudesse dizer qual é a diferença entre aquele que escuta a fita em casa e aquele que escuta a fita na igreja. Gostaria que o pastor pudesse falar sobre isso. E claramente que é o anjo que está à frente. O anjo que está à frente. Para acabar a raciocínio,
No tempo do coisa do antigo de Israel, Moisés como um profeta. Porque tem que saber que você tem profeta no campo. Tem que saber isso. O profeta pode dizer, vocês, a partir de hoje, venham aqui na igreja. Vão ir na igreja para escutar o que Deus quer falar do profeta. O anjo está lá. Mas quando o profeta disse nada, hoje, fica nas casas, o anjo passará em cada casa. O senhor sabe, leitor da mensagem, sabe? O que o anjo vai dizer? Aliás, o que Moisés vai dizer? Fica em casa, para meter sinais. Porque o anjo hoje não vai passar na igreja, vai passar nas casas. E quando você ir na igreja, será que você tem as bênçãos? Não sei. Então, é isso que é. O problema é que quando fica em casa, ali, anjo passa, ele não vai matar. Agora, pastor, uma pergunta que podia me esqueci, mas gostaria de perguntar ao pastor. Pastor, existe culto de fita? Quanto tempo o culto de fita dura? Será que, como a pregação é de 6 horas, então vamos ficar aí todo o tempo? Será que existe um culto especial de fita? Porque o irmão Branham disse que existem muitos tipos de cultos. Existe culto de adoração, culto de louvores, cultos de... Quanto tempo dura? Do evento do irmão Branham, né? Quando Branham sai, vocês que falamos ainda que Neville que pregava, mas quando Branham sai, eles metiam também fita na igreja. Isso aí, leitor da mensagem sabe, que ele metia fita na igreja. E quando Branham volta, ele vai dizer, Branham, recupera o púlpito. E a fita, não olha a fita, olha a pregação. A pregação de 2 horas de tempo. 2 horas e 30 de tempo. Pode escutar a fita, toda a fita acaba. Mas se a fita ir 6 horas do tempo, ali vamos cortar, amanhã vão acabar. Porque a fita se prega em inglês, mesma língua. Mas se nós temos interpretação, se a fita durou 2 horas, a pregação aliás durou 2 horas, nós aqui 4 horas. Porque é interpretação em inglês, português, francês. E ali, quando cortamos, é o seguinte, podemos ir para acabar nossa fita, ou nossa pregação, não tem problema. Então isso depende do pastor que está dirigindo. Sim. Então, depende de pregações também. Sim, então podemos dizer, quem é Joseph Branham hoje? Joseph Branham hoje temos a resposta na mensagem. Seja o mundo pode dizer tanto, mas Joseph Branham tem a resposta na adoção. Na adoção, ele tem a resposta. Que ele está dizendo para cá, por exemplo, de hoje. Le exemplo de dizer, je vais élever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je vais le voir derrière la chair. Je vais mettre là-bas derrière la chair. Il est pasteur hoje, là, dans le tabernacle. Quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher un jeune homme rempli du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu sur lui, et je crois qu'il sera prophète. Et c'est par exemple répondre. Le jour où je vis 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir, vous vous rappelez comment je l'ai appelé là, près de l'hôtel. Sans savoir ce que je disais. C'est savoir quelqu'un qui d'ici. J'ai consacré des bébés, j'ai dit Joseph qui est prophète. Je n'ai pas dit que c'est savoir quelqu'un d'ici. Quando eu conversava com o Jeunesse, eu disse que Joseph você é profeta. Então, eu sei que Dias Mindor tem mais questões sobre isso aí, mas pela pergunta, paro na resposta do irmão que ele é profeta. Prosseguindo, ouvimos o irmão Branham também disse acerca da dupla porção. Gostaria que o pastor explicasse o que é isso, dupla porção. Para explicar o que é dupla porção. Sim. O Branham, quando pregou a mensagem, depois da morte do Branham, vejamos nas brochuras, né? Se para a dupla porção trabalhar, quando Elias foi, Eliseu veio, as obras de Eliseu começou também a passar, né? Quem que está na caixa do José, ele está descobrindo a dupla porção de José. Porque ele aí está a seguir as promessas da Bíblia que Branham dizer José foi o profeta. Mas depois de Branham morrer, o que José está a fazer?
O que a gente está seguindo as promessas de seguir José, é está sabendo do que porção José é que é. Mas se está fora de José, não vai saber do que porção. Não, mas o pastor pode dar pelo menos um esclarecimento, um pouco, porque é uma coisa profunda, mas resumindo, gostaria que o pastor disse que é isso a dupla porção para que os filhos de Deus possam saber. O filho possa saber que é a dupla porção de José. E se Abraão está a dizer, o meu ministério a mim, né? Ficará em José para continuar com o meu ministério. É dupla porção. Se as pessoas sabem como que Abraão trabalhou, se estão a saber como José está a trabalhar, vão entender a dupla porção. Mas eles não estão a saber, se eles explicar, não vão crer, porque aquela pessoa que até mais lá estou a repetir, que até mais lá no conduto dessas coisas, ele vai descobrir aquilo, porque é pela revelação. Sim, prosseguindo então, Branham fala da soberania de uma igreja, mas vemos pessoas seguindo aqui, porque pregação de domingo, pregação aqui, então estão seguir diretamente da igreja. Será que isso não anula a soberania da igreja? Irmão, o ponto final das pessoas, também que estamos a dizer, seja Branham vivendo, está em vida, Branham está a pregar em Jesus, mas ele está a dizer lá no púlpito, que ele te abençoe, irmão, é tu que são, estão acompanhando a pregação, que ele te abençoe fulano aqui, estão acompanhando a pregação, Branham terminando. Aí não escutaste esse tipo de pregação. Mas porque é isso, estou a parar. Então, fecha esse qual é a atração sobre a montanha. Ele está a dizer, estão acompanhando ali a pregação, estão acompanhando a pregação. Quer dizer, muitas igrejas estão ao redor do Branham Tabernáculo, estão conectados com o Branham Tabernáculo. Isso que eles faziam já antes de mesmo que ele morrer. E aquele ritmo, o plano continua até hoje. Por quê? A soberania da igreja não é na palavra de Deus, não é na doutrina. A palavra de Deus é o mesmo Espírito, mesma harmonia, mesmo Espírito Santo, mesma palavra. Mas a soberania da igreja não é que os diáconos e o pastor deles e a hora dele entrar no culto, aquela é a soberania, porque qualquer coisa que ele faz, vamos comprar 100 bancos, isso é com eles. Vamos fazer diácono e irmão fulano, isso é com eles. Mas na doutrina, temos uma só doutrina, que devemos seguir para referir. Por exemplo, Abraão está dizendo, esse aqui é um quartel-general. Talvez que é o tempo que falta, porque tem muito a ler aqui. Então, nessa brochura aí, segundo o volume 2, essa questão que Branham deu, eles deram Branham, questão 270, que podem ler embora para ganhar o tempo nas casas. Aqui no fim, no parágrafo 252, que está a dizer, je vais vous poser une question, porque vai ler nas casas todas, né? Nas casas deles, o que está nos acompanhando, os amados da mensagem. Je vais vous poser une question. J'ai prêché plus de 30 messages dans cette église l'année dernière. Et pendant 5 ans, à l'extérieur, depuis que je suis en Arizona, j'ai prêché plus que de cette église. Et une année que je veux faire un 5 ans. Hein? C'est-à-dire, c'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés maintenant. Retenez bien ça. Quoi qu'il arrive, oh, si vous êtes sage. Aquele é nosso quartel general. Ele está dizendo, no mensageiro de soir, parágrafo 49, que qualquer país, qualquer sítio, há um profeta que chega num país que toda a gente busca lá para levar. A resposta é, podemos dizer que é por isso nós se referimos no quartel general. Seja nas tropas do quartel general. Agora, muitos dos nossos irmãos estão a considerar aquilo uma denominação. Não é denominação, né, pastor? Denominação como? Porque a Igreja Católica tem missas que eles sabem seguir missas após missas. Então, nós aqui também, pregação após pregação. Será que não é uma denominação? Será que, irmão, Satanás tem coisas originais? Não. Satanás tem coisas esperadas. Para ele saber fazer o plano dele, ele viu o plano de Deus. Porque quando o Branham está a pregar, todo mundo está conectado.
Satã o que vai fazer? Vai imitar. Então isso quer dizer que é uma imitação lá do catolicismo do sistema denominacional. São eles que imitaram. Mas a maneira original hoje é segundo aquele que o precioso profeta Profeta Branham está a dizer. está a dizer, porque ele disse nessa brochura aí, reconnaître votre jour et votre émotionnel. Ele está a dizer, oh, parágrafo 108, está a dizer, oh, vous les églises dénominationnelles. Significa que nós não somos dénominacionais. Si vous arrêtez seulement de condamner les bandes, irmão, por que estão condenando as fitas? Ele mais para te dizer, será que você, irmão, igreja católica está condenando as fitas? Igreja protestante está condenando as fitas? Qual é a igreja que condena as fitas? As igrejas que se diz a mensagem. Mas ele condena as fitas. E mesmo até dizer que vous les églises dénominationnelles d'aujourd'hui, si vous arrêtez seulement de condamner les bandes. Então é por esta razão que muitos estão a fugir, como o irmão Branham disse aí. Então, mas vamos prosseguir, pastor. Creio que já não temos tempo de poder responder outras questões. Então, gostaria que o pastor pudesse dar alguns conselhos, recomendações, para que o povo de Deus saiba que realmente é Deus que falou nesse tempo do fim, que todo mundo tem que ouvir. Gostaria que o pastor desse conselhos. Isto aí, obrigado pela palavra, pelas perguntas, e que Deus nos ajuda, que Deus nos protege, porque este aqui não é para mostrar que temos conhecimento, não é para mostrar que somos mais do que as outras pessoas. Somos ministros de Deus, mas devemos procurar a vontade perfeita de Deus, porque tipo no tempo de Balaão, tempo de Moisés, meus irmãos, estes dois fizeram a mesma coisa, no altar, fazer sacrifícios, mas o que estava na vontade perfeita de Deus é Moisés. Podemos pregar, podemos fazer tudo, mas será que aquela é a vontade perfeita de Deus? Sim ou não? É ali que devemos saber como é ensinar a palavra de Deus segundo a vontade perfeita de Deus. Porque o único conselho que podemos dar, irmão, o que? Efésios 4:11 está dizendo na Bíblia, cada um tem dom. Não falaram ministérios, cada um tem dom. Que ser como pastor, ser como evangelista, ser como doutor, etc. Mas o ministério é de irmão Branham. Então, se você tem um dom não trabalhar no ministério de irmão Branham, você não tem ministério. Ou tem dom de pregar, mas talvez que o tempo passado. Porque se o tempo de irmão Branham, tem que voltar no ministério de Branham. Senão não tem muito a dizer por causa do tempo. Obrigado por acaso de responder ou de vir nesse convite aí. E bem amados, talvez que tem muita coisa a dizer, talvez por causa do tempo ou por acaso de muita coisa a ler, quer dizer, o tempo é muito curto. Talvez que a próxima vez podemos esclarecer mais muito bem, se haverá mais outra questão. Que Deus vos abençoe.